eu quero conversar com você sobre o Bagum e o Condesso. Eu sou Maria Antônia, esse é o canal Costurando com Cores na Varanda e eu acredito que se você chegou até aqui é porque tem algum interesse em costura criativa, patchwork. Então eu vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho das notificações. E vamos falar então do Bagum e do Condesso. É o seguinte, o Bagum e o Condesso são a mesma coisa. É um tecido sintético feito de PVC, que é um plástico, e atrás ele tem uma malha, é difícil mostrar. Atrás ele tem uma malha sintética de poliéster. Essa malha é para dar reforço ao plástico. Então ele é uma camada de plástico e uma dessa malha de poliéster que reforça o plástico e deixa ele mais resistente. O Bagum tem duas gramaturas. Um é mais fininho, que é o 0,24 milímetros, e o outro tem 0,28 e 0,30. O 0,30, que são quase a mesma coisa, mas quando tenho opção eu sempre escolho 0,30 para forrar minhas peças. O Condesso já é mais espesso, ele já tem uma gramatura maior, ele vai de 0,40 a 0,46 conforme o fabricante. E aí, o que acontece? Todos têm qualidade, mas você precisa decidir aonde você vai usar e escolher o mais adequado. Por exemplo, o mais fino, ele é quase uma folha de papel, ele é muito fino. Obviamente, ele vai ter menos resistência. Para compensar, ele é mais maleável e ele se adequa a produtos, por exemplo, você vai fazer um avental de cozinha que seja impermeável. Esse mais fino é o melhor, porque ele é mais maleável. Eu tenho uma peça aqui que eu fiz com ele para experimentar, não gostei, mas guardei ela. Ele, tá vendo? Você consegue, ele é bem maleável, porque ele é fino. Ele parece, aqui, até amarrota toda, ele parece uma folha de papel. Ele é da espessura de uma folha de papel. Você vai fazer um trocador de criança, desses que a mãe leva para todo lado. Esse mais fino é melhor, porque ele é mais leve, ele é mais maleável, fácil de enrolar. Então, o mais fino tem suas funções. Para você forrar algumas peças, tipo necessaire, porta-chinelo, que nem esse que eu experimentei, mas ele fica melhor, claro, com o mais grosso um pouco. Até o barulho dele é diferente. Ele é maleável, mas não é tanto. Eu faço assim, parece que é. Mas ele já não é tanto, ele já é mais firme. E ele é mais resistente, claro. Então, para peças tipo essas, né, necessaire, porta-chinelo, cozinha, estojo, o 30 é melhor. O Condesso, quando eu comecei, há 20 anos atrás, a diferença de preço do Condesso para o Bagum 30 era de R$2 o metro, então não fazia diferença, eu acabava comprando o Condesso quando tinha, porque aí eu usava para tudo, para bolsa, usava para tudo. Mas hoje em dia a diferença de preço está maior, ele está dá quase R$10 de diferença, 9, R$10 conforme a loja. Então, eu optei por usar o 30, porque eu trabalho com atacado, então eu tenho que conseguir qualidade, mas eu tenho que manter o preço menor para conseguir ter uma margem de lucro que compense trabalhar. Quando a gente trabalha com atacado, você não pode extrapolar no preço, porque você tem que lembrar que a sua cliente, o lojista, precisa no mínimo dobrar o preço da peça. E aí o que acontece? Se você já passa num valor muito grande, a peça vai ficar muito cara e vai demorar mais para vender. Vai vender? Vai, acaba vendendo. Mas demora mais, e como eu gosto de girar minha mercadoria, eu gosto de ver o meu dinheiro circulando. Eu prefiro trabalhar num valor menor. Então, mas olha só, quando eu comecei, eu não sabia nada disso, mais de 20 anos atrás, não tinha internet, não tinha ninguém dando dicas, a gente suava para aprender, a menos que tivesse alguém para ensinar. Tanto que antigamente muita profissão era passada de pai para filho, mãe para filha, né? Bom, no começo eu usava tecido no forro.
O tecido é bonito. Você faz um composê, ele vai ficar super bonito. Não estou desmerecendo, não. Só que ele fica mais desmilinguido. Eu mexi tanto nessa necessaire que ela está até mais firmezinha. Mas ela fica mais molenga com o passar do tempo. No início ela fica bonita, né? Quando você faz, acaba de fazer, ela fica lindona, fica firme, principalmente se você quiltar. Mas depois ela vai ficando meio desmilinguida. Agora, o pior não é a aparência. O pior, o motivo real que me fez mudar foi a funcionalidade. Uma nécessaire, um porta-chinelo, são peças que estão sempre sujeitas a derramar coisa dentro. O porta-chinelo, em geral, quando você vai viajar, uma das últimas coisas que você guarda na mala são os chinelos. E a gente tem o porta-chinelo justamente para não ficar andando com aqueles saquinhos plásticos. Se ele é todo de tecido, vai molhar o que tem na mochila. Então você vai precisar colocar ele dentro de um saco plástico, não vai fazer a menor não é racional, né? Não faz sentido. Então, assim, as minhas peças até que não protegi um pouco, porque eu já usava, eu descobri o acoplado antes do bagulho, então eu já usava o acoplado e ele é um pouquinho impermeável, então ajudava um pouco. Mas eu ficava muito incomodada, porque, por exemplo, você arruma sua nécessaire, aí você coloca aqui shampoo, não sei o que e tal, alguma coisa que dá problema, que não tampa direito e derrama. Vai sujar tudo que está na mala, além da nécessaire. Aí para lavar a nécessaire, para limpar, você vai ter que lavar tudo, ou então puxar o forro, só que o forro da minha nem puxa, que eu gosto dele grudado. Então, no instante, ela vai ficando feia, acaba que ela dá muito trabalho. Aí, quando você usa o bagum, o que acontece? É impermeável. Olha aqui. É impermeável. Ele não vai deixar passar. Se alguma coisa derramar, vai ficar aqui dentro. E eu tenho prova disso, porque eu fiz uma viagem, eu tenho uma nécessaire cesto, e aí eu coloquei o shampoo, coloquei óleo de coco e tal dentro e deixei no fundo do carro. No banco de trás, coloquei no piso do carro, só que virou. E o óleo de coco derramou quase todo. Fez uma meleca, mas comprovou que eu estava no caminho certo, porque fez uma meleca dentro da nécessaire. Não vazou nada, ou seja, deu certo. Deu certo. A outra coisa, isso aqui eu vou contar uma historinha rápida. Quando eu comecei a usar bagum, porque ele tem cores lindas, e aí eu comprava colorido, né? Comprava de todas as cores e fazia o composê, que nem eu fazia com tecido antes, eu fazia combinando. Então, usava vermelho, amarelo, preto, azul marinho e tal. Aí fui visitar minha cliente de Tiradentes, a Cida, e eu estava com um modelo de nécessaire novo e ela se encantou com a nécessaire. Ela falou, eu vou querer uma dessa para mim, além da loja, eu vou querer uma para mim. Aí ela abriu a nécessaire. Quando ela abriu a nécessaire, o forro, eu não esqueço, o forro era azul marinho. E ela falou assim, nossa, mas eu não vou conseguir enxergar nada aqui dentro, eu vou perder tudo, nem com óculos. E eu não tinha pensado nisso. Mas olha aqui, esse estojo aqui eu fiz com grafite. Se você olha dentro, ele fica escuro mesmo. Aqui é porque eu estou pondo na luz. Mas você perde as coisas dentro. E aí eu comecei a pensar, aquilo ali virou uma chave. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, se eu usar tudo branco, além de facilitar a minha vida, porque era complicado eu ter aquele monte de cores. Aí eu comprava 500 cores, pode falar, né, gente? Eu comprava trocentas cores, e aí eu ia usando, e de repente eu precisava de uma, e justamente aquela eu não tinha. Então, sendo branco, padroniza. É uma compra, você compra uma peça do branco. 10, 20, 30 metros, quanto você quiser, só do branco. Para cortar, facilita demais, gente, porque eu cortava aquela pilha.
eu tinha uma produção que era grande. A gente fazia 500, 600 peças por mês. E aí o que acontecia? Eu infestava o tecido, né? Empilhava um em cima do outro, vinha com o cortador, cortava. Quando chegava na hora do bagum, eu tinha que ficar combinando. Aí, para agilizar, eu fazia pilhas, né? Isso aqui é com rosa, esse é vermelho, esse é marinho. Diminuía um pouco as cores, né? Eu trabalhava só com as cores primárias para não ficar com aquela infinidade. No começo eu comecei com a infinidade. Aí pulei para meia dúzia de cores, mesmo assim eu tinha que ficar, é 3 do vermelho, é 2 do rosa, é 10 do marinho. Era uma novela, atrasava o trabalho. E quando a gente trabalha com produção, tempo é dinheiro. E quando eu padronizei, nossa, resolveu minha vida, porque são 30 necessaires, tudo branco. E o acoplado, a mesma coisa, tudo branco. E aí, além disso, além do dinheiro, porque assim, você compra, você está precisando, você não tem aquela cor, mas você tem um monte de outras que é dinheiro parado. E que elas vão ficar ali esperando o dia de serem usadas. A gente tem que usar a cabeça, porque quando você tem um ateliê, ele tem que dar lucro. Você faz o que você gosta, maravilha. Mas ele tem que dar lucro, ele tem que se sustentar. Então, essa financeiramente foi fantástica. E a outra coisa muito legal é que, além de ser impermeável, dá um ar de limpeza. Eu comecei a observar, eu via que minhas peças, elas ganharam uma qualidade que não tinha antes. Porque o branco, ele é fácil de limpar, né? Você passa aqui, você vem com um pano sujo, ou passa um paninho com álcool, com veja, sei lá, com o que você usar, um pano úmido. E dá um ar de limpeza, de higiene. Muito legal. Eu adorei optar pelo branco. Isso é só, a cor é só uma sugestão. Eu estou só falando da minha experiência com branco, né? Porque as cores são tão lindas que a gente fica tentada a comprar tudo quanto é cor. Mas o mais importante de tudo é o material. Então o bagum mudou minha vida, depois do branco mudou mais ainda. E o Condessa, ele é mais grosso e, como eu falei antes, o preço era muito parecido, mas agora a diferença está muito grande. Então eu optei por ficar no bagum. Mas se para você isso não é um problema, o Condessa, ele é mais firme. Então, por exemplo, se você vai fazer uma bolsa que você quer que ela fique bem estruturada, você usa o acoplado e o bagum. E o bagum não, o Condessa. Ela vai ficar mais firme, porque ele é mais firme, ele tem uma gramatura maior. Mas se você não quiser, eu, por exemplo, eu não gosto das minhas bolsas muito firmes. Eu gosto que elas fiquem um pouquinho fofinhas. Não vão ficar muito, porque tem acoplado, tem bagum, mas eu gosto um pouco mais fofa. Então eu prefiro o bagum 30. Agora é você que escolhe, você que vai definir a peça, porque todos têm, como eu já disse antes, né? Todos têm qualidade, você vai escolher como você quer usar. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido falar, tirar as dúvidas sobre esse material. Vale a pena investir em bagum e o preço é muito bom, tá? Eu não vou falar valor, porque esse vídeo pode passar daqui, você pode assistir daqui a anos, e a gente está em 2023, você vai assistir 2025, mudou tudo. Mas o valor é muito bom, vale a pena usar o bagum, ele vai dar qualidade no seu trabalho, o Condessa é idem, né? Então, assim, vale a pena, vale super a pena, eu aconselho. Aí eu quero saber agora o que você achou da minha explicação, você entendeu, você já usa, você estava na dúvida, pensando o que você vai usar, o que você acha disso? Me fala, comenta, pode perguntar, eu respondo sempre o mais rápido possível. Então deixa um comentário, eu adoro responder vocês, gente, porque é a forma que eu tenho de saber que eu estou conseguindo passar o meu conhecimento, a minha experiência de anos, né? Se gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar o like e o comentário, tá bom? Tchau para vocês, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Eu já ia deixando vocês sem uma informação importante.
Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links relacionados ao assunto de hoje e também vou deixar o link dos lugares aonde eu compro esses materiais. O Condessa, nem sempre você encontra com esse nome de Condessa. Tem gente que trata ele como Corino. Só que Corino é outra coisa, então você tem que ler na descrição o material, como ele é feito, do que ele é feito, qual que é a composição dele, para saber se você está comprando a mesma coisa. Se tiver dúvida, pergunta para o vendedor, mas eu vou encontrar, eu não tenho usado, mas eu vou encontrar para vocês e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês comprarem com mais certeza, sem muita dúvida. Tá bom? E qualquer dúvida, como eu já disse, é só me perguntar. Agora eu vou mesmo. Tchau!